Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Doutor Estranho em Asgard, edição número 3. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito esse trabalho. Na edição anterior, Doutor Estranho foi atacado por um ser misterioso e conseguiu lutar contra ele e espantá-lo. Seu inimigo acabou abandonando o machado e agora Stephen vai usar isso como pista para descobrir a origem do seu atacante. Além disso, Doutor Estranho está querendo concluir a magia que vai lhe garantir magia asgardiana, para que ele se torne então o Mago Supremo de Asgard. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Em Asgard, Stephen Strange tenta desvendar a origem do machado que quase ceifou sua vida. Enquanto o bardo que conheceu observa atentamente a arma, Strange executa uma cirurgia delicada. Afinal, a família do bardo é conhecida por criar instrumentos de guerra, mas a resposta vem seca e direta. É um machado. A frustração é palpável, e embora seja um escritor de comédias românticas, ele promete consultar seus irmãos artesãos. Strange, irritado, segue operando seu paciente com magia, enquanto o seu contratante ali, todo curioso, questiona: o paciente está morto? Após longas horas de cirurgia, Strange anuncia a recuperação do paciente. Exausto, ele se despede, enquanto o guerreiro reclama da falta de assistência. Mas o mago não se intimida. Triagem é uma questão de prioridades. E a sua agora é dominar os feitiços de Asgard. Investigar o ataque misterioso é importante, sim, mas não mais do que conquistar o título de Mago Supremo de Asgard. Para isso, ele precisa lançar o feitiço de Acrinon. Mas antes é necessário realinhar o seu eu interior. Algo que em Asgard parece exigir tanto introspecção quanto lidar com brigas em bares. Ao reencontrar Liva, que o confronta por ter jogado um homem pela janela, Stephen tenta explicar, mas ela o adverte. Violência gratuita não é bem-vinda por ali. Apesar do confronto, Strange permanece focado. Para ele, riscos fazem parte do caminho para alcançar poder verdadeiro. Com os ingredientes certos, tudo deve correr bem, ou pelo menos é o que ele espera. Enquanto ele encara o crânio mágico com olhos calculistas. Mas ao examiná-lo de perto, percebe algo errado. Ele foi enganado, e a sua expressão muda para um único pensamento. Aquele desgraçado sorrateiro. Na loja de magias mais honesta de Asgard, Strange confronta o vendedor, revelando que o crânio era falso e perigoso. O vendedor promete repreender seu fornecedor, mas admite, não há crânios reais em estoque. O mago decide então procurar ele mesmo um, mesmo que isso signifique encarar os trolls negros obscuros. Uma missão que, segundo a tradição, exige um guerreiro nascido em Asgard ao seu lado. E assim, Strange reúne um grupo de aliados. Conhecemos Gorm, o Brutamontes, Sovel, a Bela Imortal, e Ivar, o arqueiro direto e sem tato. Todos prontos para seguir Stephen em sua jornada. O mago agradece, sabe dos riscos, mas também que não pode recuar. E com um olhar firme, ele convoca todos. Vamos antes que a sensatez nos pare. Apenas para então entrar no território dos Trolls Negros. Durante a marcha, o grupo tenta manter o ânimo com conversa sobre deuses favoritos, mas no terceiro dia, uma tensão cresce. Eles estão sendo observados. E não demora até que o ataque comece. Trolls e guerreiros sombrios surgem das encostas, lançando o grupo em uma batalha brutal. Strange lança feitiços com precisão. Ivar dispara flechas certeiras e o caos se instala. A luta pela sobrevivência começa. Os inimigos são muitos e bem armados. Roskva quase é atingida,
mas o machado de um aliado voa em sua defesa. Os bandidos são ferozes, mas há algo errado. É estranho que tenham atacado um grupo tão poderoso. Strange começa a suspeitar. Isso não é coincidência. Alguém quer impedir que ele complete o seu objetivo, ou até mesmo que continue vivo. Os feitiços de Strange começam a falhar. Magia de outros reinos enfraquece longe de casa. Ele lança o escudo dos serafins, mas sabe que sua condição de mortal o limita. Só o feitiço de Acrinon pode estabilizá-lo, se ele sobreviver tempo suficiente para lançá-lo. Mas tudo desmorona e ele cai indefeso. Quando o golpe final parece inevitável, algo acontece. Um machado atravessa o crânio do inimigo que ameaçava Strange. Ele olha para cima, surpreso, e murmura apenas: "Ah!" Mas não há tempo para pausa. A luta continua, feroz e descontrolada. E então, uma nova presença muda o rumo da batalha. Os Trolls negros chegaram, mas dessa vez para lutar ao lado de Strange e os seus aliados. Com os Trolls negros em seu favor, a batalha vira. Poucos em número, mas letais em combate. Sua força é avassaladora. Os inimigos recuam, fugindo pela neve. Por fim, há um momento de respiro. O perigo imediato passou, mas o caminho para a magia suprema ainda está longe de terminar. Tirlaug, a imponente rainha dos Trolls negros, não gosta de intrusos, e menos ainda quando descobre que Strange está ali para conseguir um crânio de alguém da sua espécie. Com sarcasmo cortante, ela sugere opções absurdas, da própria cabeça à de sua sobrinha. Stephen tenta aliviar o clima, perguntando se haveria um crânio sobrando, jogado por aí. O silêncio que segue é gélido. Tirlaug encara Strange com olhos duros, até responder que sim. Há crânios disponíveis. Basta escolher um da pilha. A tensão se mistura ao alívio, mas permanece a dúvida. Ela está sendo irônica? 1 hora se passa antes que Strange perceba. Não, ela não está. A missão continua e os Trolls os acolhem ao redor da fogueira. A noite cai e o grupo compartilha histórias e hidromel com os Trolls nômades. Tirlaug pergunta se todos os Midgardianos têm magia. Strange responde que não, e numa tentativa atrapalhada de elogiar, se embanana nos próprios comentários. Tirlaug sorri com malícia, mencionando que Thor já a chamou de a primeira troll sexy que encontrou. Stephen, desconcertado, afirma ter alguém esperando por ele em Midgard. A fogueira vira ponto de reflexão. Strange percebe que os Asgardianos e Trolls são mais parecidos do que se imaginava, ambos com suas excentricidades, mas também com generosidade e coração. As diferenças se desfazem no calor do fogo, nas piadas, nas histórias compartilhadas e até na pausa para as necessidades fisiológicas, que viram motivo de piada entre Gorm e os Trolls. Como todo bom encontro entre guerreiros, as provocações logo escalam. Um Troll insinua que os Asgardianos não aguentam bebida, e Gorm não deixa barato. A tensão cresce com as ameaças veladas, mas o humor persiste. Rosquva, exasperada, pede para que ambos parem de imputar coisas e aprendam o que a palavra realmente significa. A noite segue com brindes aos guerreiros caídos. Tirlaug percebe a dor no olhar de Rosquva e a confronta com empatia. Todos perdemos alguém, ela diz. A dor é universal, seja troll, asgardiano ou humano. O grupo levanta os copos, ao melhor de nós, um brinde à memória daqueles que se foram. Mas antes que o brinde se complete, o ataque acontece. Um assassino encapuzado surge das sombras e golpeia Tirlaug mortalmente. Ela cai, a frase interrompida nos lábios. O sangue jorra na neve. O luto se transforma em grito de guerra.
O acampamento vira campo de batalha. Trolls, humanos e Asgardianos reagem ao ataque, mas o caos se espalha. Strange e os outros tentam identificar o agressor. Onde está o assassino? Alguém grita. Mas ele já desapareceu na escuridão. A raiva explode. Um dos Trolls acusa Strange de traição, afirmando que tudo não passava de um plano. Stephen nega, tenta se explicar, mas a confiança se quebra. Gritos, chamas e confusão tomam o campo. A missão, outrora promissora, desmorona diante dos olhos. Eles escapam por pouco, perseguidos até o limite das montanhas. A aliança que poderiam ter construído agora se desfaz. Os aliados se tornaram inimigos, e a missão, que tinha tudo para ser um sucesso, termina em fracasso. E o pior, Strange saiu dali sem o crânio que precisava. A neve cobre o caminho de volta. Entre o silêncio do grupo, alguém rompe a calma. Eu gostava dela, a rainha, forte e justa, merecia mais. Gorm filosofa sobre a morte e alma, tentando racionalizar a perda. Strange permanece em silêncio, até que Gorm, num ato inesperado, revela: ele levou a cabeça da rainha. Achei que você fosse querer. Agora, de volta ao seu quarto, Strange se concentra no feitiço de Acrinon. A missão foi um desastre, mas ele ainda precisa seguir em frente. Absorvido em seus pensamentos, ele não percebe algo estranho, até que se vira e dá de cara com Thor e Lady Sif. O semblante deles é sério e eles falam: precisamos conversar sobre Ulda. É então que veremos o desdobrar desses fatos na próxima HQ de Doutor Estranho em Asgard. Essa foi uma pincelada da história da HQ Doutor Estranho em Asgard, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!